Bom, esses dias eu estava passando pela minha For You do TikTok, nos meus 15 minutos de almoço, né, de CLT, e reparei num tique bem estranho. Uma comparação entre Solo Leveling e Bleach. E já falei, pronto, só faltava essa pra desmerecer Bleach, né? É, brincadeiras à parte, né? Mas eu fiquei meio, tá, as mesmas falácias de sempre, né? Mas eu vi que, pelos comentários, muita gente acha que essa imagem tá certa, né? Que faz sentido, ou até mesmo concordando, mesmo sem ter visto o mangá, pois de alguma forma na cabeça dela fazia sentido. Então vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre essa imagem, de novo as falácias de Bleach, o que pode ser mentira, o que pode ser verdade. Então se curtir o conteúdo meio suspeito, né, com opiniões suspeitas também, se inscreva aí no canal para acompanhar os próximos vídeos de Bleach e de animes em geral. Então vamos começar lá de cima, no protagonista exagerado, o que pela minha interpretação está se referindo à personalidade, imagino, né, do Ichigo. E bom, tá. Qual protagonista de Shonen vocês já viram tendo um tom mais melancólico? Um protagonista mais quieto na sua, onde tem diversos embates psicológicos sobre a vida, seu interior, seu exterior. Sim, existe hoje em dia, mas eu quero falar, voltando lá para 2001. Mas a questão é, um shonen abordar esses temas mais profundos do jeito que é abordado em Bleach é complicado, já pelo público que irá pegar, né? E isso é feito de maneira tão sutil na obra que muita gente acha que o Ichigo nem tem construção, quando na verdade tem. Inclusive, muita gente acha ele sem sal demais por ser muito normal, mas, cara, o Ichigo é um protagonista profundo. Cada arco de Bleach trabalha um dos seus temas ali. O primeiro arco Shinigami trabalha do lado de Shinigami. O arco Arrancar trabalha do lado do Hollow. O arco Quincy trabalha do lado do Quincy dele. E o lado Fullbringer trabalha do lado humano. E mais psicológico, mais onde vemos mais os sentimentos do Ichigo, né? Como humano. E tem gente que nem repara isso. Além de que o Ichigo é claramente uma pessoa normal, entre aspas, né? Sendo jogado em eventos e sendo obrigado a seguir esses eventos por ele mesmo e pelas outras pessoas a resolver a situação. Como que um protagonista com esses temas e assuntos abordados pode ser um protagonista exagerado? O que torna o Ichigo um protagonista exagerado? Ah, ele é igual aos protagonistas hoje em dia, ou os protagonistas hoje em dia são igual a ele. Ou a questão é da sua vontade, é algo exagerado, ou seja, seu objetivo que é proteger. E isso é mais uma das profundidades, né, do personagem, onde, se não me engano, o Ichigo sofre de síndrome do Cavaleiro Branco, ou seja, a necessidade de salvar alguém, visto o trauma que sofreu quando criança. Porra, o cara era uma criança e viu a mãe dele ser morta na frente dele. E nisso ele acabou se culpando e dizendo que ele mesmo matou a própria mãe. Imagina você carregar esse peso com você, sendo um cara normal, entre aspas, de novo, né? Então, o que seria exagerado nessa situação, já que um dos objetivos principais dos personagens vem de um trauma que faz ter embates principais em sua história, em toda hora é abordado esse tema, porém quase ninguém tem noção e eu acabo esquecendo, né? Obviamente, algumas partes são bem sutis, por isso é até esquecido, mas como algo tão exagerado pode ser esquecido, né? Bom, aí eu já não sei. Agora, amigo do roteirista deve ser pelas lutas do Ichigo, né? Que sempre, de alguma forma, ele vencia, entre aspas, né? Tá, mas o cara vai ser o capitão em Shinigami no começo da obra. Sim, o Ichigo desde o começo já se demonstrou bem mais forte que um Shinigami normal. A própria Ruka já diz isso, né? Terminou com fodendo Urahara, cara. Tem explicações sobre seu sangue e sua árvore genealógica ali. Então o Ichigo já é fora da caixinha desde o começo da obra. E a proposta do personagem é ser forte assim, né? Ele precisa ser forte assim pra proteger os outros. É o seu objetivo. É o que liga seu objetivo. Mesmo se ele não tivesse a descendência, ele ia arranjar algum jeito de ficar mais forte, pois ele precisa ser forte. Uma frase na luta contra o Kyoha, se não me falha a memória, é: eu não luto achando que vou vencer. Eu luto porque tenho que vencer. E é por isso que eu continuo lutando. Eu acho que é algo assim. Sim, meus amigos, em Bleach o verdadeiro amigo do roteirista é o próprio Aizen, tá? Mas bom, o Ichigo sempre teve explicações sobre seus poderes e sua força e não ganhou do nada, né? A forma Vastlord foi progredindo até chegar o momento. Se você reparar ao longo do arco, a máscara dele vai mudando. Tudo se decorria a esse assunto. Ele já foi tomado pelo Hollow várias vezes, até chegar ao seu pico. A luta contra o Zaraki, que teve uma luta mais temática, né? Não que as outras não tiveram, todas têm seus temas e seu trabalho em cima. Porém, essa é uma das que geral esquece, né? Ignoram, tanto da parte do Ichigo quanto da parte do Zaraki. Mas bom, o Ichigo ganhou de um capitão, e o capitão, um dos capitães mais fortes, né? E bom, o Ichigo não ganhou, pois quando a luta acabou, os dois caíram no chão, né? O Ichigo estava dando tudo de si desde o começo da batalha e o Zaraki só estava se divertindo. Mas vemos que na verdade o Zaraki se restringia, pois não tinha um emocional e uma maturidade, ou uma mentalidade resolvida, né? E a luta termina com o Zaraki praticamente desistindo, né? Que tristeza. Não o Ichigo derrotando o Zaraki.
A luta está correndo além da quadrinização, mas também está com o psicológico dos personagens, que se resume basicamente em todas as lutas de Bleach. A trocação de espada é só pra mascarar a verdadeira luta. Bom, Mary Sue, eu sei lá que porra é essa. Mas pelo que vi pesquisando, né, é algo sobre idealização de personagens. Que seja sobre aqueles personagens perfeitos, né? Mas, porra, sei lá, Bleach tem gostosas, tem gostosos pra todo gosto, cara. E como eu já fiz um vídeo sobre as waifus de Bleach, acho que já está respondido, né? A próxima é tirar poder do nada. Bom, já respondemos um pouco sobre, né, a descendência do Ichigo, sobre seu potencial que ele tem desde o primeiro capítulo, seu objetivo. Um dos mais importantes, o conceito que a obra tem para poder, né, é o autoconhecimento. Nunca perdeu uma luta e, como já falamos, né, algumas vezes, do Zaraki contra o Byakuya, entre várias outras aí, né? Acho que o que mais tem é a queda do Ichigo antes do ápice, então ele perdeu várias lutas. Tem uma coisa que aconteceu em Bleach, é o Ichigo perder a luta. Aqui também está certo, pois Bleach não é uma obra só de luta, na verdade as lutas são para mascarar os assuntos abordados, né? Pelo menos eu vejo assim. Além de vermos a filosofia de cada personagem, temos vários embates ideológicos durante a obra, né? Então, está certo, Bleach não é um anime só de luta. Agora, secundários cativantes, já falei aqui várias vezes, né? Mas nosso querido Taito Kubo aí tem uma maestria absurda para criação de personagem. Qualquer personagem de Bleach tem alguém que curte, cara, é insano isso. Ele pode ter aparecido 2 segundos e já vai ter alguém colocando de wallpaper. O que é incrível, já que muitos personagens de Bleach não têm um trabalho tão aprofundado por falta de tempo, né? Mas mesmo assim, só o básico ali já faz geral gostar. Muitas das vezes é pela personalidade de seus traços, até seu design. Cara, é incrível pensar que o Omaeda dele deve ter fã, cara. Deve ter fã. Mas isso tudo deriva da maestria de criar personagem do Kubo, né? Bom, agora, vários vilões interessantes. Bom, temos como referência uma coisa, né, que já vem na nossa cabeça, né, quando falamos de vilões de animes. Um dos personagens mais icônicos aí de Bleach, o Aizen, né? Porém, não só ele, como o Ginjo, o Ihabarra, até o Kyoha, até vilões de filler, cara. Alguns deles são bem interessantes. Mas assim, se você realmente prestar atenção, verá que, mesmo sendo vilões de algum modo, as visões que eles têm do mundo, às vezes não está totalmente errada. Às vezes a forma que eles buscam o objetivo é ali errada, né? Me diz aí, você vê na sua society, não ficou meio dividido no discurso do Aizen, na guerra de Karakura? Mas daí você lembra, tá, mas tudo que ele fez, ele foi um arrombado. Então sim, os vilões de Bleach são muito bem trabalhados, óbvio que podiam ser bem mais expressivos, né, para entendermos melhor. Mas é Bleach, cara, você tem que ir atrás para entender, ter um pouco de interpretação de texto. Desenvolvimento de personagem. Agora um assunto polêmico em Bleach, né? Sim, tem um bom desenvolvimento de personagens, não é o melhor, afinal com a quantidade de personagens que tem, é quase impossível trabalhar todos naquele tempo que o Kubo teve, né? Mas visto esse tempo que ele teve para desenvolver todos, eu acho que é bem aceitável, cara. É até bem trabalhado pelos problemas, né, como falei que o Kubo teve. Mas para personagens secundários serem gostáveis, né, tem que ter um trabalho ali feito. Bom, vilões marcantes. Como já falei, né, porra, o Aizen, o Kyoho, o Rabá, a Green Joe, entre vários outros, são todos marcantes, garotas bonitas. E bom, no vídeo das waifus já falei, né, mas Bleach pra mim conta com as mulheres mais lindas dos animes. Sim, o Kubo tem uma mão abençoada para criar personagem feminina. Literalmente não tem uma garota feia em Bleach, cara. E além de lindas, são personagens muito bem trabalhados. Não são só para vender a beleza, saca? Óbvio que tem um propósito ali sim, né, nisso. Mas todas elas são muito bem interessantes. Têm um objetivo, são personagens com carisma, personalidade. Enfim, garotas de Bleach são perfeitas. Ainda mais a minha wife top 1 aí, né, de Bleach. Minha Soifon, deusa. Agora, assistido por homens, e sim, até porque na época eu acho que era todo mundo criança, a grande maioria, né? Eu mesmo era um garotinho e hoje adulto já acompanho essa obra. Sim, Bleach marcou uma geração e ainda está levando a geração atual e a antiga junto. Então temos uma mescla de adultos com o público mais jovem, né? Óbvio que todas as obras são feitas para ser meio que atemporais, né? Mas é complicado se manter com a quantidade de obras atual e sua qualidade, né? Enfim, Bleach trouxe uma legião dos anos 2000 e está conquistando a geração atual, hein? Não só fãs, mas como obras atuais mesmo que levam a essência de Bleach. E é incrível isso, né? A inspiração que Bleach causou no mundo. Agora o endeusado por meninos, eu ainda acredito que tem sim uma parte da fandom que usa Bleach para discussões na internet, principalmente sobre lutas de power scaling, né? É uma parte bem pequena da comunidade, mas tem sim. Óbvio que nós fãs estamos mais respondendo às falácias do que realmente endeusando, né?
Afinal, anos sendo apedrejados meio que criou um trauma na comunidade. E eu digo por experiência própria. Sabe por que dificilmente eu consumia conteúdo de anime? Porque sempre quando eu ia procurar assunto de Bleach, era só uma meteção de pau, cara. E eu falava, cara, essa obra é boa. Foi aí que eu parei de consumir conteúdo de anime. Pode ser meio que uma infantilidade minha, né? Não aceitar opiniões, mas não dá, cara. Até hoje em dia, quando eu vejo alguém que eu curto e nem conheço falando mal, eu já fico tipo, putz, cara. Porém, eu também não sou assim só com Bleach, né? Tenho mais um queridinho com uma obra chamada Hoseki no Kuri. Sim, se você falar mal, nós iremos cair na porrada e eu não tô brincando, cara. Mas voltando pra Bleach. Não é ainda usado, né? Mas sim protegido. Quem conhece sabe dos seus pontos fortes e sua importância, os pontos fracos, né? Bleach tem bastante pontos fracos. Mas a sua importância para a geração de obras no Japão, além da qualidade e o carinho que o Kubo deixa em sua obra, né? Bleach é perfeito, cara. E mais um vídeo passando um pano pra Bleach, né? Quem conhece o canal já sabe, né? Não acho que nem é surpresa. Mas eu espero que tenha respondido alguns pontos ali. Se alguém teve alguma dúvida sobre essa imagem, espero ter respondido, né? De maneira simples e duvidosa, como sempre, mas eu fiquei realmente meio pá. Mas essa comparação com Solo Leveling me deixou a cabeça coçando. Não estou falando que Solo Leveling é uma das piores obras que eu já vi, mas sei lá, são duas totalmente diferentes, cara. Óbvio que Solo Leveling é uma obra mais porrada pra gerar momentos, né? Bom, sei lá. Deixa aí sua opinião sobre nos comentários. Deixe também um like para nos ajudar. E é isso. Fiquem bem e até um próximo vídeo.